Opa, fala aí, então, que parada bizarra, Alex. Sinceramente, eu tô muito surpreso com tudo isso que tá rolando. Já foram mais de 24 nomes e a maioria só do cenário de LoL. Jogadores profissionais que foram caindo um a um, e eu não vou negar, eu nunca vi um negócio tão confuso quanto isso daqui. Por se tratar de vários casos diferentes, e é claro, né, pelos imensos textos que estão sendo publicados, fica muito difícil de entender o que tá rolando, de quem é a pessoa mencionada, o que ela fez e tudo mais. Sendo assim, eu vou passar por casos já confirmados, até porque tiveram alguns que eram mentira, coisa normal de se acontecer, ainda mais agora que já se tornou um assunto mais sério. Só que é aquilo, né, não é porque alguns admitiram que todos os outros automaticamente se tornaram verdadeiros. Isso meio que saiu do controle e eu não posso vir aqui apoiando uma acusação onde não existem provas. Algumas delas têm prints do ocorrido, mas a maioria, como eu disse, são apenas textos. Só que vocês vão ver, cara, do jeito que tá a coisa, provavelmente só vai piorar. Beleza, então, vamos lá. Nós temos nomes não só do cenário do LoL, mas também do CS, Rainbow Six, Valorant, foi aparecendo de um em um. Só que tudo isso começou ontem de madrugada com a expose do Mitch, que pra quem não conhece, é um ex-treinador de LoL de um dos maiores times do Brasil. E também, né, comentarista da Riot Games, que é desenvolvedora do jogo. Então o cara era alguém importante. O que rolou foi que de madrugada um perfil postou literalmente um desabafo sobre um caso que aconteceu há 6, 7 anos atrás, onde ela se relacionou com um cara, como ela disse, coach de um dos maiores times de LoL, onde combinaram de sair, só que ela não queria nada muito além, pelo menos durante o primeiro encontro, mas que mesmo assim, né, ele tentou forçá-la a fazer alguma coisa, tipo, literalmente. E que eu não preciso dar detalhes, o importante é o contexto da situação. O negócio é que esse relato foi feito sem mencionar o nome de ninguém, como se fosse apenas um desabafo, o que na minha visão traz muito mais sinceridade pro que tá sendo dito, até porque o objetivo não é expor a pessoa, e sem dizer o que aconteceu. Mas o que rolou é que depois de um tempo, muita gente começou a cobrar o nome do cara que tinha cometido isso, e ela naturalmente acabou falando quem era. Só que quando isso aconteceu, quando descobriram quem foi, outros relatos começaram a surgir, e até aquele momento eram todos relacionados à mesma pessoa, todos eles mostrando um comportamento parecido, o que dava a entender que aquilo poderia ser real, até porque até então ele não tinha se pronunciado sobre o ocorrido, mas né, não demorou muito não. Foi feito apenas um tweet explicando toda a situação, confirmando o ocorrido, dizendo que há anos atrás ele não tinha maturidade, sendo que o cara na época tinha uns 24, 25 anos. De qualquer forma, ele disse que evoluiu, mudou e tudo mais. Sinceramente, eu não acompanho pra saber, mas como não foi apenas uma acusação, fica meio difícil de considerar que ele se arrependeu de ter feito aquelas coisas. Enfim, esse daí foi o primeiro de todos e é claro, o que eu mais detalhei. Obviamente, né, tentando resumir todos esses textos imensos, porque se fosse pra ler, era mais fácil ir direto no Twitter. E né, só mais um detalhe nessa história, uma coisa que eu acho muito importante de mencionar, é que o BRTT e o Hakim, eles eram pessoas que conheciam o Mitch, mas os dois não têm nada a ver com essa história. Eu acho importante mencionar isso porque ambos estavam no Trending Topics ontem com pessoas cobrando o posicionamento deles, mas como a situação saiu do controle, uma porrada de gente ganhou exposed, é importante mencionar que eles não fizeram nada de errado, porque eu tenho certeza que tem muito perdido por aí, pensando que eles estão no meio desse bolo, sendo que, né, eles não estão. Mas enfim, né, dito isso, vamos lá. Gabriel Mitch, sendo o primeiro de todos, vocês já sabem o que ele fez. Foi confirmada a acusação pelo mesmo e logo após ele foi demitido pela Riot. Guilherme Cake, treinador do time do Flamengo de esportes, o cara pedia nude para os jogadores que entravam no time, no caso era um outro na época, mas se não mandassem, eles eram removidos do projeto. O Cake não se pronunciou sobre o assunto, mas sua conta do Twitter foi apagada e o mesmo foi desligado da organização do Flamengo. Como é que eu falo isso? Han Soo-kim, eu espero ter falado certo. Ele trabalhava na PEN como tradutor de coreano e inglês e cara, esse daqui é bizarro. Ele sempre entrava em contato com garotas de 14 anos, especificamente a cidade, porque por lei já não é mais crime. E velho, ler os papos que ele dava é muito zoado. Primeiro ele perguntava a idade, normalmente sempre 14 anos, e ele dizia dele, né, 23 anos, e depois disso, toda hora pedindo nude, negócio chato até mesmo pra quem tá lendo de fora. E não é só uma garota mostrando isso, mas várias, sempre com a mesma faixa etária e... Cara, olha só isso. Fez 14 agora? Fiz ontem? Parabéns, atrasado e blá blá blá. Aí ela agradece logo depois, né? Eu acho que a gente já pode nos beijar. Risos. Um cara de 23 anos. Enfim, eu sei que dessa vez eu não resumi, mas não tinha como, foi mal. Engraçado que quando tava todo mundo levando a expose, ele postou o seguinte, difícil viver nesse meio. Meninas, tomem cuidado, não aceitem sair com qualquer um, principalmente nesse meio do LoL. E no final, ele ironicamente bota isso daqui, E pra você que é podre, uma hora tu vai se fuder também. Cara, foi mal. Eu tinha que dar mais atenção pra esse daqui, porque depois dessas prints daí, ele apareceu falando, não tem perdão que eu fiz e blá blá blá, a DM tá aberta, e logo depois ele apagou o Twitter.
Enfim, eu não preciso falar mais nada, né? Saindo um pouquinho do LoL, tem um jogador de CS que acabou entrando no meio dessa história também, na real, vários, né? Mas eu só tô citando alguns que foram confirmados pra não dar problema pra ninguém. E vamos lá. Felipe Punk, jogador profissional de CS da Shark Sport, o cara espalhava por aí que tinha dormido com uma garota, sendo que era mentira, e a real é que ele era ignorado por ela em todas as mensagens, e não só isso, em uma conversa com uma outra menina, dessa vez de 15 anos, o cara tava perguntando pra ela se era de boa, né, e pros finalmente, se não pegava mal, não sei se é bad por causa da idade, sei lá, aí depois ele manda, não sabia que você era tão nova, acho que é bad, né, queria transar com você. Aí, leque, eu não sei de onde esses caras tiram tanta coragem pra ser assim. A mina tem 15 anos. Logo depois da conversa, ele diz que tem 22. Olha a diferença de idade, cara. São 7 anos de um pro outro. De qualquer forma, ele já confirmou o ocorrido, pediu desculpas pra garota e logo depois, como os outros, fez um tweet grandão pedindo desculpas bonitinho pra todo mundo e explicou tudo o que aconteceu. Tem muitos, mas muitos outros nomes, no mínimo 24 pessoas, como eu falei, mas é óbvio que eu não vou poder passar em cada uma delas, até porque nem todas foram confirmadas. E é isso, né? Imagina o impacto negativo que isso vai ter no cenário do LoL. Já não estava muito bom nos últimos anos, agora vai estar pior ainda. O mais surreal nisso daqui é que todos se aproveitaram da admiração que elas tinham por eles, usando disso para pedir ou fazerem coisas, como se não houvessem consequências. Se eles não fossem famosos, eu tenho certeza que nunca iriam entrar em assuntos como esse de forma tão direta como aconteceu aqui, cara. Deveria ser o contrário, quanto maior você é, infelizmente, você tem mais a perder. Então, né, de qualquer forma, eu sinto que quanto mais tempo passa, mais eu dou motivo para as pessoas me odiarem. Com certeza esse pessoal vai ficar muito puto comigo e o dia que eu cair, olha, vai ser alegria para muitos. Todo mundo erra e eu espero que, caso aconteça comigo, o meu erro não seja tão absurdo quanto o deles. Enfim, o meu canal é de opinião e eu tô aqui para dividir ela com vocês. Muito obrigado por me ouvir até aqui e abraço.